Por exemplo, eu tenho uma diversidade muito grande de colaborador. Nós temos refugiado, ex-presidiário, LGBTSZ. E uma coisa que nós não negociamos, respeito e carinho no relacionamento. Pessoas. Isso para mim, lá dentro, qualquer pessoa, antes do bônus nós damos bom dia. Qualquer cara que se sentir maior que o outro, não importa se ele é engenheiro de produção, se ele não tiver carinho com a minha copeira, ele vai ser CFO no outro lugar. Ou vai ser engenheiro em outro lugar. O certo e o errado a gente sabe, não existe um problema de certo e errado. Existe o certo e o fácil, geralmente. O certo e o cômodo. Esse é o grande dilema da vida. E a cultura tem uma coisa importante, tá? A cultura, ela espelhe também. Ela espelhe naturalmente aqueles que não estão alinhados. Perfeito. Em especial quando você tem uma cultura forte. Vamos dizer que eu tenho 5 pessoas para fazer uma atividade. E se um não tá legal, as pessoas trabalham muito mais em 4, sabendo que os 4 estão alinhados, do que ter 5 e ter um, eventualmente gerando algum ruído. Olá pessoal, aqui é Flávio Augusto e esse é o Conselho. Nessa semana, nesse episódio, eu tô com uma bancada muito legal. Eu vou aqui ler o que é uma bancada da pesada. Carlos Busch, que é meu companheiro aqui de bancada, tem experiência de 20 anos como VP na Salesforce, Oracle e hoje é mentor de negócios no Equity+. Aqui do meu lado, Tom Leite, ele é CEO do grupo Trego, detém as marcas Shining Box, Spoleto e Gendai. Aqui do outro lado, Alexandre Ostrowiec, falei certo? Certinho. Ostrowiec, CEO da Multilaser, empresa listada na Bolsa com receita líquida aproximada de 5 bilhões de reais em 2021. Geraldo Rufino, meu grande amigo Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel. A maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema muito interessante, um tema profundo, que se chama cultura organizacional, a cultura das empresas. Como é que a gente define, como é que a gente constrói uma cultura organizacional vencedora para a sua empresa ter personalidade, para a sua empresa ter identidade e a sua empresa construir a sua trajetória através de um trabalho consistente. Afinal de contas, uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números. Uma empresa é construída com pessoas e essas pessoas precisam ter uma identidade, uma cultura. E a reunião dessas pessoas formam a cultura organizacional de uma empresa. A gente tem gente da pesada aqui para falar desse assunto, que é um assunto muito importante, principalmente para você que está começando a sua empresa, está no meio dessa jornada e precisa aprender e entender esse tema, como a gente pode construir uma cultura organizacional. A dinâmica aqui do Conselho é muito simples, é um bate-papo legal com essas pessoas aqui que estão presentes e a gente tem um pote de perguntas aqui que a gente sorteia e a gente vai tirar desse pote aqui, aquilo que a gente vai conversar. Então, antes de mais nada, vamos dar um oi aqui para a galera, ô, Geraldo. O que você tem a dizer a isso para nós nesse momento, Geraldo? Que é um privilégio poder participar dessa iniciativa empreendedora, para que todo mundo consiga perceber como você reuniu um time totalmente diversificado, né? São empreendedores que estão na linha de frente, como você, que são mentores de negócio, vida real, né? Pessoas de vida real. Então eu me sinto privilegiado em participar disso, porque isso vai servir para outras pessoas perceberem o quanto é simples o que a gente faz, o quanto é possível e que a gente sirva de exemplo para que as outras pessoas também voltem a sonhar, acreditar e entender que negociar neste país é possível. Muito legal. Para quem não sabe, o Geraldo é conhecido como o cara irritantemente feliz. Não é? Esse é o apelido querido, irritantemente feliz. O cara que tem uma história muito legal, começou catando lixo, né, Geraldo? Não é drama, né? Não, eu tinha um nível melhor. Antes de catar latinha, eu já sacava carvão, eu já... Opa! Fui catar latinha só com 9 anos de idade. Tipo assim, eu já tinha experiência profissional no CNPJ do outro. Você vê que hoje a JR Diesel é a maior empresa da América Latina de reciclagem e desmontagem de veículos. Maravilha! Alexandre, suas palavras iniciais aí. Super animado em conversar sobre esse tema muito importante que é a cultura empresarial, cultura organizacional. Ao mesmo tempo, fácil falar, cheio de blá blá blá, mas muito difícil fazer.
E é o que, na minha opinião, mais define o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Estou louco para conversar desse assunto, aprender com todo mundo aqui na mesa. Legal. Quantos funcionários você tem aí na tua organização? Estamos já com 6 mil. 6 mil funcionários. Não tem como você organizar 6 mil pessoas se não tiver uma direção muito clara, né? Com certeza. Então, que legal. Vamos falar sobre isso hoje. O Alexandre certamente vai trazer a experiência de quem gerencia 6 mil funcionários. Muito legal. Tom, você também tem aí, você é CEO de um grupo que gerencia uma operação de vários restaurantes, perfis diferentes de restaurantes. Dentro do restaurante você tem o cozinheiro, você tem o garçom, você tem o gerente, você tem uma série de profissionais distintos. Controlar essa turma toda de forma tão pulverizada, né? Porque quantas unidades tem aqui isso tudo? Deve ter umas, não sei... 600 unidades espalhadas em várias cidades do Brasil, inclusive fora do Brasil. Eu sei que lá em Orlando tem Spoleto, que eu lembro. E aí, o que você fala para nós sobre cultura? Palavras iniciais. Flávio, primeiro eu concordo com o Alexandre. Acho que o pilar de sucesso de qualquer organização, empresarial ou não, ela passa por cultura. E fico feliz de estar com os colegas de mesa debatendo esse tema, porque eu sempre acreditei na cultura como um pilar de sucesso, mas eu acho que o momento que nós vivemos torna esse debate ainda mais relevante, porque eu acho que uma das externalidades positivas da pandemia, eu acho que essa elevação da consciência da sociedade, até sobre a fragilidade humana. E eu acho que, como empresários, a gente tem que entender esse momento e criar ambientes onde as pessoas verdadeiramente se sintam felizes no final das contas. Acho que esse é o desafio dos empresários e nosso nesse momento. Você acredita, então, que uma empresa ela tem, mais do que nunca, o desafio de transformar a organização em algo mais humano? Eu não tenho dúvida, Flávio. Você que tem essa experiência já nos Estados Unidos e que pode e deve ter vivido o que ficou conhecido como a grande renúncia. Né? A grande renúncia são pessoas deixando seus postos de trabalho em função, muitas vezes, de uma cultura desalinhada ou uma cultura em que aqueles indivíduos não se enxergam trabalhando. Então, e a grande renúncia vem a partir da pandemia. Então, acho que mais do que nunca esse cuidado com o ambiente que no final nós líderes temos efetivamente a capacidade de transformar, é algo bastante importante para as pessoas nesse momento de todos os níveis, desde o copeiro do restaurante a um diretor que seja meu sócio. Então, acho que a agenda é uma agenda altamente pertinente. Obrigado. Maravilha, Tom. Obrigado. Você vai arrebentar aqui, porque, imagina, quantas pessoas nos restaurantes? No restaurante são 11 mil pessoas. 11 mil diretos. Grupo Trigo tem 1.200 funcionários. Tá. O nosso sistema, que inclui restaurantes, são 11 mil funcionários. 11 mil com as franquias. Exato. Sensacional. Mas no teu escritório, 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Eu tenho fábrica e restaurantes próprios também. Fábrica e restaurante. É. Uma coisa bem eclética para falar. Carlão, suas palavras de sabedoria, por favor. Não, imagina, eu numa mesa dessas. Na verdade, eu acho que o que eu vi muito nesses 20 anos, por onde eu passei, é que a cultura, às vezes, é a forma que mais, digamos assim, se fala, pouco se faz, como o Alexandre colocou, mas fundamentalmente a forma mais barata de ter sucesso. Porque se a gente implementar a cultura certa, alinhar as pessoas com o direcionamento certo, a empresa naturalmente vai buscar isso. E as pessoas, até com a evolução hoje em dia da internet, das comunidades, cada vez mais a gente busca propósito. Não propósito no sentido talvez mais literal da palavra, mas propósito mais no sentido de dizer, puxa, eu estou envolvido em um projeto que de verdade eu tenho orgulho para contar em casa, para parecer para os meus familiares e que construa a minha vida. Então eu entendo que a cultura hoje talvez seja um dos aspectos que os empresários talvez pouco fazem, mas que pode ser fundamental para eles terem mais sucesso, né? Então deixa eu começar eu fazendo as minhas perguntas aqui, antes de ir para o pote. E eu vou pegar o teu gancho e vou rodar aqui com a galera. E vou voltar para você de novo, tá? Você disse que as pessoas fazem pouco. Na tua visão, fazem pouco porque erram ao tentar fazer ou simplesmente não fazem porque desconhecem como fazer, na tua visão? Eu acho que veio um pouco da história, né? Se a gente pegar as organizações, e nós aqui que já estamos há mais tempo, vinha muito aquela cultura, qual é a sua missão, visão, e parecia que aquilo escrever num quadro estabelecia a cultura, né? E se esquecia de ser exemplo, se esquecia de percorrer aquilo na companhia, de entender para quem a gente está servindo, porque o empresário está servindo o tempo inteiro. Então eu entendo que a gente perdeu o romantismo dessa questão organizacional e passou mais para a prática agora. Só que muito empresário não entendeu essa mudança. Até se a gente for parar a pensar, talvez nos últimos 15 anos o protagonismo deixou de ser da indústria e passou a ser das pessoas, né? Então o funcionário, não que ele tenha mais poder, ele tem mais liberdade. Então se ele tem mais liberdade, ele pode acertar mais como pode errar mais. Então é o papel de quem comanda uma companhia, que cria esse conjunto de pessoas para um foco comum, de estabelecer uma cultura e colocar na prática. Então, sair um pouco do quadro da parede e ser mais exemplo, né?
De fato, vou dar um exemplo. Na Salesforce, eu lembro que a gente tem um dos valores da companhia que é quality, né? Ou seja, todo mundo receber igual, homens e mulheres. Chegou uma hora que a empresa teve que aumentar o salário de todas as mulheres. Então, se este é um valor da empresa, eu tenho que ser exemplo. Então, mesmo que me custe mais caro. Muito empresário eu vejo defendendo causas, mas na hora do time, na vida real, ele não executa. Então, ele perde por não ser o exemplo, muitas vezes, né? Alexandre, se você fosse elencar, quais seriam os 3 pilares da cultura da Multilaser? Onde vocês atacam? Se for 3 ou 4, o que você achar mais interessante? A gente ataca aqui, aqui e aqui, porque aqui a gente consegue ser o alicerce da nossa cultura. Acho que antes dos 3 pilares é o que é cultura, né? Definir um pouco. Vamos lá. Faltou um pouco de definição. Para mim, cultura definitivamente não é o que está escrito na parede. Você vai em qualquer empresa, tem lá palavras blá 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 bonitas, tal, espírito de dono e liberdade, e não sei o que e tal. Cultura, em bom português, se você quiser medir realmente a cultura, tem que ir no cafezinho, na hora que tá a galera lá, os analistas, tal, e você chegar num canto, lá um funcionário novo, fala assim, cheguei aí, o que eu não posso fazer aqui de jeito nenhum, senão eu vou me ferrar? Como é que eu faço para ser promovido? No final do dia, assim, que comportamentos, o que se vive aqui que você vai ser bem visto, pode ser promovido, crescer na carreira, e o que você não pode fazer de jeito nenhum? A resposta para isso é a coisa mais próxima, na minha opinião, de cultura real, cultura. De fato. E na Multi, a gente tem agora, inclusive mudou o nome da empresa de Multilaser, virou Multi, adotamos o nosso apelido de Multi. A gente tem 3 coisas. O quem decide, que é a delegação. Então, o primeiro ponto decide quem está mais perto do problema. Difícil pra caramba de executar, fácil de falar, como tudo em cultura. Depois a gente tem a liberdade com responsabilidade, certo? E a produtividade. Então é um ramo de informática, é um ramo de tecnologia, tem que ser muito rápido, muito dinâmico, não dá para fazer as coisas de forma muito centralizada, porque eu lanço em média 5 produtos por dia, são 5 lançamentos por dia. Então é um ramo que você vai lançando, vai fazendo, as pessoas têm que ser empreendedoras, têm que se sentir empoderadas, e medir isso é ver os causos no dia a dia, se as pessoas estão fazendo realmente, se isso não fica só no blá 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 do CEO ou escrito na parede. Acho que esse aqui é o ponto central. E para você, Tom, o que é cultura para você? E os 3 pilares da cultura da organização que você dirige? Flávio, primeiro eu vou definir cultura de uma maneira muito simples. Cultura é a maneira como as coisas acontecem dentro de qualquer organização, estando ela explícita ou não. Então você pode se dedicar, como foi comentado aqui, a explicitar sua cultura através de valores, missão e visão. Como você pode não fazer nada disso e a cultura continuará existindo, porque ela é a maneira como as pessoas se relacionam, ela é a maneira como as pessoas se tratam, se respeitam, a maneira como os participantes da sua empresa se relacionam com seus clientes, com seus fornecedores. Em especial, ela é a maneira como as coisas acontecem quando a liderança não está presente. Então, isso para mim é o que define cultura. Do nosso lado, sem dúvida nenhuma, nós temos um propósito muito claro como organização, que é o propósito de democratizar a boa culinária. Só que mais importante do que o propósito da organização, no meu entendimento, é você atrair pessoas que têm o seu próprio propósito, porque no final cada indivíduo tem o seu propósito. Inclusive eu, como presidente e sócio da companhia, eu tenho um propósito pessoal que vai além do propósito da companhia, mas que no limite que esses propósitos e esses valores estejam alinhados. Então acho que ela serve como um grande alinhamento. E aí de uma maneira bastante prática, Flávio, a gente acredita numa democracia do argumento. Nós somos uma empresa com uma gestão muito horizontal. E você sendo franqueador assim como eu, sabe que a relação com o franqueado ela é uma relação de empresário para empresário. Ela não é uma relação de líder e liderado. O que faz com que um empresário franqueado tenha a sua cultura, tenha o seu propósito e ele te desafia a melhorar como empresário. Essa é a beleza do franchise. E eu levo esse modelo de gestão que é horizontal, porque ele não é verticalizado, para dentro da empresa. Então, para mim, realmente pouco importa se a ideia veio do estagiário, do analista ou se veio de um sócio. E eu chamo isso de uma cultura horizontal. Que ótimo. Geraldo, define aí nas suas palavras cultura. E na sua empresa, como é que você implanta essa sua cultura? Olha, para mim, na minha empresa, funciona, como eu sou o fundador, para mim funciona com a minha história. Para mim, cultura é quando o CNPJ se torna extensão do meu CPF. A extensão do CPF do fundador, a energia dele, as crenças dele, aquilo que ele acredita e o exemplo dele. Então, para mim, eu venho trazendo isso desde berço. Eu fui educado, que eu chamo de democracia cubana, que a mamãe dava para mim o direito de concordar. E graças a isso eu aprendi valores. Então, eu cresci forte nos valores,
de base, de família, de pessoas, de cuidar das pessoas, no modelo que eu trago comigo até hoje, carinho de mãe e disciplina militar. Então, isso veio comigo. E eu vim trazendo isso na minha educação, no meu profissionalismo, quando eu fiquei muitos anos empreendendo, com atitude de empreendedor, num CNPJ que não era meu. Eu acho que aí é que realmente está a linha do empreendedorismo, quando você já tem esse comportamento de berço, independente de onde você está. E quando eu constituí a minha empresa, eu só dei continuidade ao que eu já vinha fazendo de berço. Carinho, relacionamento com as pessoas, aprender a conquistar as pessoas e não do jeito que você conquista. Estão conquistando o cliente. Eu aprendi muito cedo a conquistar pessoas e eles se tornarem clientes por consequência. Com esse mesmo modelo, eu aprendi a conquistar relacionamento no meu ambiente de trabalho, fazendo com que o meu ambiente de trabalho fosse extensão da família. Um ambiente leve, que tem prazer em conviver. Por conta disso, não cansa e você consegue produzir 16 horas por dia e não tem pobreza ou crise que resista a isso. Então, eu vim trazendo esse tipo de pensamento, de comportamento que virou cultura. Então, quando eu comecei a constituir meu CNPJ, eu nunca mais contratei colaborador ou CLT. Eu aprendi a contratar pessoas empreendedoras, com espírito, comportamento e atitude empreendedora a partir do RH, a partir da primeira entrevista. E aí eu consegui hoje formar para mim uma cultura de empreendedorismo raiz. Tipo assim, os meus colaboradores não trabalham para mim, trabalham para eles, o espírito deles é esse. Eu sou o exemplo daquilo que eu gostaria deles e eu continuo preservando aquilo que eu trouxe lá de base. A minha cultura é carinho de mãe, disciplina militar, e todos eles têm o direito de ter sucesso. E na minha casa é o seguinte, quando chegava uma criança nova, acabou de nascer um irmãozinho, ele tinha o direito de concordar com a mamãe. Quantos irmãos? 8. Cada um que chegava tinha o direito de concordar com aqueles, com a cultura, com a família que já estava. Ele tinha que seguir a mesma linha nos valores. Na empresa, só continuou isso. Quem entra agora, não importa se ele é CEO, se ele é CFO ou se ele é faxineiro. Ele entra, é lido para ele a cartilha, ele tem oportunidade e o direito de concordar. E com a gente tem dois jeitos, como qualquer criança. Um é do nosso jeito, outro é de jeito nenhum. Então, essa cultura foi fazendo com que as pessoas tivessem liberdade, mas com um comportamento de responsabilidade e disciplina militar. Isso fez com que todo mundo trabalhe leve, com todo mundo consegue ganhar mais, e não sou eu que pago mais, é eles que ganham mais. O espírito é de empreendedorismo. Eles trabalham para eles, como muitos anos eu trabalhei no CNPJ de outro, mas com atitude como se fosse meu. Hoje eu consegui trazer isso para a empresa. Então eu acho que a cultura é um pedaço de quem criou aquilo, de quem gerencia, ou de quem administra aquilo, quem faz a gestão daquilo. Porque não tem como, onde você chega, a sua energia chega primeiro. Então, se você é gestor de uma empresa, direto ou indiretamente, as pessoas mais próximas vão começar a conviver com você e vai começar a pegar o seu jeito. Eu estou falando de você. Tem caras que eu sei que trabalhou com você, a hora que eu converso com um cara, eu estou vendo o Flávio. Porque o cara começou a trabalhar com você e ele fala e dá a impressão que é o Flávio que está falando. Cara, isso é cultura. Porque ele enraizou naquilo, ele percebeu que ele tem espaço ali e aí ele vê que o Flávio dá valor para ele e ele consegue dar continuidade àquilo que você sente e pensa, a sua energia. E esse cara, você tem alguns CEOs assim que eu já vi, que ele funciona em qualquer lugar que você colocar, porque ele é um pedaço de você. Então, para mim, cultura de verdade é quando os caras que estão entrando pegam a energia de quem já está. E quem leva essa energia para qualquer lugar é quem faz a gestão, seja fundador, seja CEO. As pessoas que tocam o negócio têm sentimento, nós somos humanos. Eu acho que é isso que vai formando a cultura da empresa. A hora que eu vejo você falando, Alexandre, eu percebo na hora. Tecnologia, inovação, sistema, produtos criados, mas eu olho para sua cara e vejo assim, então é do meu jeito, tá? É porque é a cultura dele. As pessoas mas essa pergunta, já aproveitando, vamos supor que você tem um movimento tal, como todo mundo é imperfeito, você fala, vamos para esse lado. E o cara chega e fala, cara, eu acho que isso é besteira, eu acho que a gente deveria ir para o outro lado, é melhor para a companhia. Se ele só tem o direito de concordar, como que ele faz? Não. Ele tem o direito de debater. No final, alguém precisa decidir. Depois que a pessoa decidiu, é dado a ele o direito de concordar. Seria a cultura do convencimento? Entendi. No debate, todo mundo debate. Depois que fechou, exatamente. Isso é muito importante. Depois que aconteceu o debate, definiu uma direção, aí, cara, tem que remar. Exatamente. Aí é a cultura. É a democracia na deliberação e depois o autoritarismo na execução. É necessário. Que todo mundo concordou. Porque a criança acabou de nascer, ela não sabe nem para onde ir. Se você deixar cada um fazer sua própria escolha, está feito a Torre de Babel. Está feito o desencontro. Um exercício, eu ouvi a cultura do convencimento, eu entendo da seguinte forma, lá na nossa... Um ponto, desculpa, é a cultura do argumento. Argumento, não desculpa. do convencimento. Do argumento, não, mas o argumento eu tem a ver com o debate, tem a ver com a deliberação. É Porque lá na nossa forma de lidar com os nossos executivos, por exemplo, a gente fala assim, cara, olha, a direção é esta.
a pessoa pode dar uma ideia mais legal do que a nossa. E muitas vezes acontece. Mas como é que é esse mecanismo? É o convencimento. Peraí, a gente faz assim. Você acha que é melhor de outra forma? Então, apresenta os seus argumentos, porque eu quero ser convencido. Aproveite seus argumentos. E muitas vezes a gente é convencido. Aliás, eu adoro ser convencido. Quando Seria chega uma fantástico, ideia, né? quando chega uma coisa mais legal, pô, pelo amor de Deus, é super bacana isso. Mas você já subiu 3 degraus. O cara acabou de chegar no primeiro. Se ele não te convenceu, não é você que tem que voltar a ele que tem que te acompanhar. Então é claro que você dê a ele a liberdade de argumentar e depois o direito de concordar com a palavra final. É mais ou menos esse Eu processo. acho que quando a gente delibera uma coisa, todo mundo segue numa única direção. Porque se nós concordamos, se estamos numa mesa aqui, eventualmente a gente até discorda, nós somos aqui em 5 pessoas. E aí, sobre esse assunto, vamos fazer o quê? Aqui é um conselho. 4 querem uma coisa, um acha que é diferente. Esse um tem que ter a chance de apresentar os argumentos. Mas é aí que está o ponto, porque volta aquela questão do fácil falar, né? Então, assim, uma cultura de pessoas empreendedoras que se sentem donos, que dão ideias. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Onde que está o diabo? O diabo está no detalhe, como sempre. Então nós estamos aqui numa mesa, eu tive recentemente, por exemplo, reunião de conselho da unidade de negócio nossa de acessórios, né, mouse, teclado e tal. Tava lá o CEO, o VP de produtos, estava o diretor, estava o gerente, analista, toda a galera lá. Toda a turma. De repente, eu tô lá gostosão, CEO, fala não sei o quê, um analista começou a dar uma ideia diferente. E é bom lembrar, para a galera que está assistindo, analista, muito provavelmente era de menor patente ali naquela sala. Sim, você tem analista, gerente, diretor, Gerente. VP, o cacete. Ele era toda o cara a galera. mais júnior ali. O cara mais júnior lá. E aí o cara dá uma ideia, muitas vezes a ideia é uma besteira. E aí você dá uma risadinha de leve, assim, pro VP, porque a gente já está aqui há 20 anos, a gente quer os gostosos, e pode ser até que o cara não tem razão. No momento que você deu essa risadinha, Você está matando a você está falando assim, na parede está escrito que eu quero uma cultura de donos, e a vida real você está passando o seguinte recado, cala a boca e obedece Perfeito. o cara, porque ele que manda. Então é muito difícil, cara. É assim, é você escutar com toda atenção, e dar espaço para falar, e deixar a pessoa confortável, e mais, e mesmo assim é muito difícil, cara. E contra a ideia do CEO, é muito valioso e muito raro. Eu fiquei tão feliz que nessa reunião, esse analista, ele chegou e falou assim, eu estava falando uma proposta, ele falou, Alexandre, eu não concordo com você, por isso, isso, isso. E eu parei a reunião e falei, gente, essa é a coisa mais linda que eu escutei hoje. Parabéns, como você chama, não sei o quê, olha só que atitude maravilhosa, dá seus argumentos aqui. Ele tem toda a razão, olha, eu estava errado, ele estava certo. Se você não colocar isso no pedestal e repetir, passa anos e anos batendo nisso, sem uma risadinha, você não vai ter essa cultura. Porque destruir é fácil. Porque aí a gente vem com o grande dilema quando a organização já existe há mais tempo. Cada dia a organização tem que se adaptar a alguma realidade nova. Às vezes é gerações de pessoas, o mercado, etc. E às vezes tem que ser tipo um pêndulo, que a gente acabou de falar. Tipo, o pêndulo está aqui, ou seja, os que têm mais tempo de empresa, teoricamente, têm a melhor visão. Mas aí daqui a pouco chega um jovem e tem uma outra geração, e talvez ele tenha um argumento muito melhor, você tem que pegar e botar, a valorizar muito mais a ideia dele para que o pêndulo vá muito por outro lado para depois ficar no meio. Então, às vezes, a cultura exige que tu seja um pouco extremo em motivar para que ela se estabeleça, porque às vezes é difícil, né? Nem todo mundo tem força. Quanta reunião de brainstorm a gente já fez na vida que na terceira colocação quase ninguém já fala, porque tem alguém na mesa que ocupa a criticidade, né? Mas o que você está falando, no meu ponto de vista, tem a ver, no meu ponto de vista, que tem a ver com o novo normal. Porque no novo normal, do meu ponto de vista, é as pessoas voltar a resgatar os valores. E dentro dos valores tem humildade, generosidade, humanização, respeito, né? E considerar que realmente nós somos semelhantes e ninguém é maior, melhor ou mais inteligente que ninguém. É como é que cada um está trabalhando aquilo que tem. Isso é liderança, não é ser chefe, não é ser só CEO, é ser líder, um líder admirado. É o cara que dá atenção e não se acha maior do que o outro que está falando, independente do gráfico da mesa, ele está na base. Então, eu acho que aí é um exemplo do que nós precisamos buscar agora nas novas empresas, nas novas corporações, o papel de líder admirado. Porque você não vai ter acesso a 6 mil pessoas. Lá na ponta, se você é admirado, isso vai duplicando, tá? Vai passando de ponta em ponta, lá embaixo vão saber quem você é. E vão parar de trabalhar, vão trabalhar para você com prazer, com orgulho. Vão ver você passar e falar, esse é o cara. Eu acho que é legal isso que você colocou, porque do meu ponto de vista, nós estamos chegando a uma época que o pessoal em máquina, tecnologia, inovação, robotização, sistema, TI. Isso que você falou é um gesto de pessoa para pessoa. Não é você o CEO e ele é analista, não. Você é um cara que está precisando de solução e ele tem a ideia. Aí você dá liberdade, não só liberdade, como apoio para ele falar e multiplicar isso para as outras pessoas saberem que elas podem falar também. Daqui a pouco a faxineira te dá uma ideia que você economiza uma fortuna.
Então, eu acho que isso é o novo normal. Então, essa discussão aqui tá bom, Tom, fica à vontade. Não, tem 2 pontos. Tem 2 pontos comuns na fala do Rufino e na fala do Alexandre que eu acho extremamente importante para a cultura, que é a capacidade do líder ter humildade. E aqui em especial para quem está nos assistindo, né? Os empreendedores que estão querendo aprender conosco, porque as pessoas podem confundir humildade com fragilidade, e é o contrário. Você se colocar numa posição verdadeiramente humilde, isso te fortalece como líder. E mais uma vez, é fácil falar e por vezes, e acho que isso tem a ver com a maturidade, não com a idade, tá? Porque às vezes a experiência da pessoa de vida torna ela mais madura mais rápido. Então, para mim, isso tem a ver com maturidade também. Tem pessoas que têm isso rapidamente, tem outras que, às vezes, a vida tem que dar alguns tropeços para poder entender a importância de ser humilde. Humildade e simplicidade, gente, essa ferramenta só empata com a gratidão, tá? Então, eu acho que em qualquer cargo que você tiver, o maior gesto que vai ser admirado e vai ser multiplicado e vai se tornar em rentabilidade e produtividade é se você tiver humildade com simplicidade. Bom, esse bate-papo Sim, aqui está total. me lembrando um dito popular que eu quero aproveitar e deixar ele aqui em aberto para você. Você já ouviu falar naquele dito popular que se chama time que está ganhando não se muda? Olha, eu não preciso nem perguntar para os colegas aqui, porque eu tenho certeza absoluta que eles acham essa frase uma tremenda de uma bobagem. Porque time que está ganhando, sim, se muda, se você for mudar, para melhorar. Isso sem contar com o fato que o nosso contexto aqui, são líderes de empresas aqui, de milhares de funcionários, vive um mercado que muda a todo momento, muda a toda hora. Mudanças que a gente planeja e mudanças que a gente não espera. O Covid foi só um exemplo de muitas dessas mudanças. Então, o time que está ganhando se muda sim e é muito importante que a companhia tenha uma cultura organizacional que permita, que dê espaço para a mudança. E esse exercício que o Alexandre aqui nos provocou, exercício de humildade dos líderes aqui, é bom a gente sempre lembrar, nunca é demais a gente lembrar da necessidade da humildade. Você quer aprender mais sobre marketing e vendas? Estão abertas as inscrições para uma aula magna online e gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas. Serão 4 aulas comigo, com o Thiago Nigro e com o Caio Carneiro, em que a gente vai ensinar você a criar mais oportunidades de negócios e a vender mais na sua empresa. Você vai ter acesso a estratégias e engrenagens que eu mesmo uso para matricular cerca de 1.000 alunos por dia em meu grupo de educação. Você vai aprender a deixar seu discurso de vendas matador e trazer mais leads para o seu funil e encher a sua loja. Se você é empreendedor ou trabalha com marketing e vendas, pode vir sem medo que você vai gostar. Para se inscrever nessa aula é de graça, basta você clicar no link que está na descrição desse episódio ou no QR Code que está na sua tela para pegar agora mesmo o seu convite. Vamos estrear o pote, então? Vamos estrear esse pote? Bora! Bom, o Alexandre fez essa provocação aqui sobre essa questão da humildade, então ele vai ser o premiado aqui de tirar o pote e você pergunta para quem você quiser, Alexandre. Vamos embora, pergunta para quem você quiser. Começar com o Tom aqui. Cultura. Culturas conservadoras versus culturas adaptativas. Uma cultura mais flexível ou mais estável? Qual é a melhor? Alexandre, eu vou ter que responder sobre a minha lente, né? Cara, a nossa empresa fecha ano e abre ano, nós temos uma empresa completamente nova. Assim, o trigo do ano seguinte é uma empresa completamente diferente do trigo do ano anterior. Então, eu sem dúvida nenhuma acredito em culturas flexíveis. Agora, a cultura flexível, Alexandre, para mim guarda relação com a autonomia que as pessoas têm. Porque, vamos pensar o contrário, né? Se as pessoas não têm liberdade de ação, liberdade de decisão, você provavelmente vai ter uma cultura engessada, uma cultura onde as pessoas só seguem regras e no final não tomam decisão alguma. E eu acho que a cultura, nesse momento, ela serve até como filtro decisório para que as pessoas possam tomar as decisões corretas quando estiverem em dúvida. Acho que a cultura tem esse papel. Então, sem dúvida nenhuma, cultura flexível. E aí, Rufino, o que você acha disso? É mais conservadora, mais firme ou mais flexível, na sua opinião? Firme, forte e flexível.
Firme, forte e flexível. Como é que consegue ser firme, forte e flexível? Firme porque a cultura é que vai manter a empresa em pé. Forte é o que faz com que as pessoas acreditem naquilo que eles estão fazendo, no ambiente que está, na cultura da empresa. E flexível porque se você não tiver exceção, você não gera oportunidade, você não gera inovação, você não inova as pessoas e você cria uma insegurança, um medo. As pessoas têm medo de querer dar ideia porque acham que aquilo não vai mudar. Então, quando eu falo da flexibilidade, e ser firme, forte, a flexibilidade, na realidade, para toda regra precisa ter exceção. Porque, assim, o que você falou outro dia, tudo muda todos os dias. Você tomou banho de manhã, não tem as células que tinha horas antes. Tudo mudou. Os tempos não são difíceis, são diferentes. Então, nós não somos tão complicados, nós não somos imperfeitos, nós estamos em construção. Então, se você que é humano, passa por aqui um período e o tempo todo você precisa se inovar, precisa aprimorar, então a sua cultura precisa acompanhar. Então, se você não tiver o mínimo de flexibilidade, de exceção para ajustar a cultura, você fica fora do tempo. Então, não é perder a cultura, é você ser firme na cultura, forte, estabelecer aquela cultura, mas ir ajustando à medida que vão chegando a inovação, os novos. Meus filhos, por exemplo, chegaram com ideias totalmente diferentes, cheias de tecnologia, de inovação, mas se eles simplesmente, eu não mexer na cultura, eles não entram. E se eu não for firme e forte na cultura, eles quebram a empresa. Então, eu acho que essas coisas precisam caminhar junto. Precisa ser firme e forte na cultura, mas tem que ter o mínimo de flexibilidade para aceitar o novo. Eu vou rolar a bola para você com duas perguntas. Uma vai ser uma pergunta binária, você me escolhe uma das duas, porque aí eu, em cima da tua resposta, eu vou fazer a segunda pergunta. Você é do tipo mais conservador na cultura ou mais flexível? Eu mais flexível, pelo meu negócio. Ótimo. Então, Pelo a minha meu pergunta negócio. vai em cima dessa tua posição, tá? Numa cultura flexível, há valores que não dá para mudar, não dá para negociar, mesmo ela sendo flexível? Bom, a própria flexibilidade é um valor. É um valor. É um valor. Mas assim, nem toda cultura se adapta a todo negócio. Acho que a primeira coisa, assim, qual é o ambiente? Né? Um peixe tem que saber nadar bem, uma andorinha tem que saber voar. Teoricamente, hoje, no mundo dinâmico, moderno, globalizado, você iria ter a intuição de que o flexível é melhor. Mas tem ramos que não. O cara, por exemplo, um fundo secular de investimento, de pensão, que você não quer o cara inventando muita moda, você quer que não perca teu dinheiro. Né? Eu mexo com o público, então, portanto, eu preciso de atendentes alegres, outgoing e tal. Nem sempre. Às vezes você tem uma rede de motel. Imagina você chegar no motel lá e aí a atendente toda soltinha, extrovertida. Seu Zé, o senhor de novo aqui, a quarta vez essa semana, essa aqui é mais gordinha que a de ontem, né? Não vai dar certo. Você quer uma pessoa que seja muda lá, que parece uma porta que é totalmente apática na recepção lá do motel. Então, assim, número 1, qual é o negócio? Perfeito. Número 2, qual a cultura mais adequada aos valores do CEO, dos fundadores, boa para o negócio? No nosso caso, como eu mencionei, somos uma indústria de tecnologia que lança produto todo dia, que tem que inventar, que tem que trazer as coisas novas. Então, assim, ser flexível, ser ágil, aprender que pode errar. E, inclusive, a gente coloca os nossos valores lá. Como é que você decide? Né? Põe a pessoa que está na ponta. Esse é o valor que eu mais gosto, que a gente está sempre na luta. Né? Quem está na ponta, na frente do problema é que decide, não é o maior cargo. Então tem lá um analista cuidando de um produto, tem uma decisão da cor, do modelo, não sei o quê, ele vai decidir, ele tem que consultar os envolvidos, pedir as opiniões, mas no final é o cara que banca. Se der certo, todo mundo comemora junto. Se der errado, a gente ilumina o problema, fala, ó, deu errado, levanta a mão, comemora que aprendeu, erra pequeno, muda rápido, e assim as pessoas vão tendo confiança para mexer. E só um caso para contar no final, porque acho que caos é a melhor coisa, eu gosto muito de caos. Eu fiquei encantado outro dia, porque a gente tinha um showroom de produtos e ia reformar. Aí o pessoal falou, eu vou cotar aqui de pegar todos os produtos do showroom, levar para a fábrica, que é em Minas Gerais, reformar o showroom e trazer de volta. E aí beleza, tá ok. Passa um tempo e eu pergunto, não ia levar as coisas para a fábrica? E aí a pessoa de marketing que estava lá cuidando falou assim, não, Alexandre, é o seguinte, a gerente de marketing, eu fui cotar o caminhão, era 10 mil para levar, mais 10 mil para voltar, mais trabalho, levar para a fábrica, descobri que aqui no prédio tem uma salinha para alugar, que ia custar 5 mil tudo. Então, em vez de gastar 20 mil de transporte, a gente põe as coisas no prédio, paga os 5 mil e sobe. E, inclusive, para ganhar tempo, eu passei o meu cartão de crédito pessoal e já reembolsei, porque a Multilaser tem uma política flexível de reembolso. Você reembolsa primeiro, a empresa não tem aprovação de gerente, e depois, lá no final do mês, a gente vai ver o que aprovaram. Então a pessoa foi lá, tomou decisão, encontrou um caminho melhor, pagou com o próprio cartão, reembolsou, sem pedir autorização para ninguém.
Fiquei super encantado com esse caso. Mas é interessante, estava escutando e pensando aqui, né? A gente tem um lado ingrato de falar de cultura, que cultura é tão abstrato às vezes que é difícil até de caracterizar. Esse é o desafio, a gente falar de algo abstrato e... Porque tem um lado da cultura que a gente falou várias vezes aqui de flexibilidade, que para mim é um dos valores da nossa empresa. A nossa empresa quer ser flexível, que tu acabaste de colocar. Mas tem valores que são valores, tipo, a gente quer ser íntegro, a gente quer devolver para a sociedade, sei lá, poderia listar vários, né? Então, eu vejo cultura assim como 3 pilares, talvez, para a gente separar até a conversa. Tem um pilar que é o lado do ambiente, que as pessoas se sintam numa causa única nelas. Tem um outro que é a direção da empresa. Não quero abrir mão no sentido de valores, como tu colocou antes, né, Rufino? Pô, aqui a coisa tem que ser correta, eu quero tudo limpo. São valores, não são coisas que vão mudar de acordo com o vento, né? E tem um terceiro que, para mim, a cultura ela também agrega um posicionamento da marca, né? A cultura ela transparece a marca da empresa. Tipo, se eu olhar a Multi, eu vou ver que é inovação. Se eu vou ver o Spoleto, eu vou ver a qualidade. Então, eu acho que é meio ingrato a gente trazer tudo, porque tudo vai ser flexível, tudo vai ser forte, né? Por isso que talvez se confunde tanto, porque a gente lê cultura de um lado e às vezes não faz o balanço dessas variáveis, né? E por isso você que está assistindo aí, que tem a sua empresa, tem o seu negócio, olha, continua aqui assistindo, porque o tema cultura, acredite no que eu estou te falando, é fundamental para o sucesso da sua empresa. E ele é um tema difícil mesmo, porque ele é um tema abstrato, é um tema difícil de colocar em prática, como você já pôde ouvir aqui no depoimento aqui desses 4 executivos experientes tocando os seus próprios negócios. Ao longo desse programa, eu tenho certeza que você vai sair com 1 ou 2 ou 3 insights importantes para colocar em prática na sua empresa. Só um detalhe, cultura é incopiável. A única coisa que não dá para copiar é porque nós somos diferentes. É incopiável. Você pode copiar produto, copiar Mas dá para se fábrica, inspirar nela. Dá para se inspirar, mas Você copiar... olha ali, pô, a cultura da Apple, de inovação, você consegue, mas você não é o Steve Jobs, você não é... É diferente. Mas sabe que isso remete a um outro ponto, Flávio, importante? Porque a sua pergunta foi muito boa. E o que eu acho que é inegociável não são nem os valores, são os comportamentos. Então, assim, caráter é inegociável. Perfeito. Ética é inegociável. Por que eu estou fazendo essa distinção? Vou dar um exemplo real e até já dar uma dica para quem está nos assistindo. Na nossa companhia, acho que o Alexandre foi brilhante, porque eventualmente o que funciona no Trigo não necessariamente funciona na Multi, ou na empresa do Geraldo, enfim, ou na sua empresa, ou do Carlos, mas o ponto central nós fazemos, como todas as empresas fazem, reunião de planejamento anual. E eu trago os principais líderes, eventualmente convido gerentes e até coordenadores, a depender do tema que é debatido durante esse ciclo de planejamento. E eu sempre abro esse ciclo de planejamento revisitando os nossos valores. E há cerca de uns 4 anos atrás, nós tínhamos lá bem estabelecido 4 valores, até que um funcionário, até era uma funcionária nova na empresa, vinha de uma multinacional, super, enfim, reconhecida, ela levanta o braço e fala: Tom, de verdade, eu sinto falta de um valor aqui no Grupo Trigo, de um valor explícito. Eu falei, e que valor é esse que você sente falta? E aí ali estávamos nós, sócios, diretores. Eu sinto falta do valor liberdade, porque eu acho que no Trigo a gente pode ser verdadeiramente quem nós somos. E aí dessa fala de uma funcionária relativamente nova na empresa, o nosso head do departamento jurídico levantou a mão e falou: acho que ela está completamente correta, acho que a gente deveria incorporar a liberdade como um valor. E daquela reunião a gente incorporou a liberdade. Então por isso que eu quero te dizer que não é que seja inegociável, mas os valores podem, e ao meu ver devem evoluir com a própria companhia. Então eu estou trazendo um exemplo real de um valor que foi incorporado e que não, eventualmente era praticado, mas não era explícito. Tom, pegando carona que você está aqui puxando, o pote é teu. Mas você falou de uma coisa que eu queria só completar. Você falou de um valor. Tem um valor não negociável? Nos meus valores tem. Por exemplo, eu tenho uma diversidade muito grande de colaborador. Tenho todo o tipo que você puder imaginar tá lá. Então, o que acontece? Nós temos refugiado, ex-presidiário, LGBTSZ. E uma coisa que nós não negociamos: respeito e carinho no relacionamento. Pessoas. Isso, para mim, lá dentro, qualquer pessoa, antes do bônus, nós damos bom dia. Então, por isso que eu digo, lá isso a gente não negocia. Qualquer cara que se sentir maior que o outro, não importa se ele é engenheiro de produção, se ele não souber, se ele não tiver humildade para limpar o chão, achando que o faxineiro
deve ser tratado de maneira A, B ou Z. Se ele não tiver carinho com a minha copeira, ele vai ser CFO em outro lugar, ou vai ser engenheiro em outro lugar. Essa relação entre pessoas, para mim, é um valor inegociável que eu trago de berço, tá? Então, assim, desde eu fui criado assim, fui educado em comunidade judaica da mesma forma, cresci profissionalmente nessa mesma comunidade judaica e aprendi os mesmos valores lá e eu continuo arrastando comigo esses valores. Relacionamento. Quem faz empresa são pessoas. Se essas pessoas se sentirem leves, valorizadas, elas transformam a empresa. Ainda não tem empresa de tecnologia e nem de ciência fazendo pessoas. São pessoas que fazem empresa. Se elas estiverem valorizadas, elas ficam motivadas, felizes. Foi o que aconteceu com a gente na pandemia. Então, eu acho que esse cuidado com as pessoas, para mim, é inegociável. Esse valor não negocia. Boa. Muito bem, vamos lá. Vamos Tom, lá. Contigo, dá o teu tiro aí para quem Vamos você lá. quiser. Vou fazer para você, Flávio. Manda, Nossa, vamos, olha só. vamos lá. A cultura existente em uma organização é composta por práticas, símbolos e rituais. Me contem sobre algum ritual que existe dentro da empresa. Ah, que legal, que bacana. Bom, é mesmo, toda cultura tem ritual, né? Por exemplo, um ritual lá que a gente tem é reunião diária do time de vendas. Todo dia tem reunião. Todo dia começa com reunião, time de vendas, as pessoas batendo meta, trabalhando as suas metas. E a gente tem um plano de carreira na nossa empresa muito claro, né? É um plano de carreira que ele vai alcançando os patamares da carreira dele de acordo com o cumprimento das metas dele. Então, isso é uma coisa transparente. A forma de um cara ser promovido é através do resultado dele, através daquilo que ele é capaz de produzir e daquilo que ele entrega para a companhia. E aquilo é público. Então, não tem um componente, por exemplo, essa é parte da nossa cultura, um componente subjetivo. Olha, eu não gosto de você, você não vai ser promovido, você não vai crescer. Porque existe os critérios pré-estabelecidos no time de vendas para que eles cresçam, para que eles vão galgando os cargos que eles têm. Então, essa prestação de conta, essa accountability diária, ela acontece numa reunião diária, né? Então, a gente também tem muito a cultura de comemorar resultados, né? Então, diariamente, a gente reconhece, a cultura do reconhecimento, a gente reconhece aqueles que estão atingindo os resultados, a gente aplaude aquelas pessoas que estão conseguindo cumprir as metas diárias que são apresentadas ali. Isso é muito parte ali da nossa cultura. Isso é um tipo de ritual ali que a gente tem. O pessoal meio barulhento, né? O pessoal de vendas é um pessoal meio barulhento. Sim, né? tem que ser, né? Um pessoal tem que ser meio, animado. Tem que ser animado. Um pessoal meio né? animado. Tem que né? ser. É um pessoal bem animado. Enfim. Agora, deixa eu te falar aqui também, Diga. na linha da tua pergunta, uma coisa que nossa empresa não faz, Tá. que a Wiser Educação não faz, e que não é errado se fizesse, porque cultura não tem a ver com certo ou errado. Isso é uma coisa importante também. Porque, às vezes, uma coisa ela é certa, mas a cultura daquela empresa não tem aquela linha, né? Nós temos, por exemplo, na nossa cultura, nós não vendemos para governo, por exemplo. Nós não fazemos negócio com o Estado. Nós não vendemos para cidade, nós não vendemos para município, nós não vendemos para Estado, não vendemos para governo federal, não participamos de licitação. Estou dizendo que fazer isso é errado, claro que não. Está tudo certo, está dentro da lei, está tudo certinho, mas nossa empresa não faz negócio. Foi o que o Alexandre falou. Não dá para copiar a cultura. Cada coisa se enquadra de uma forma diferente. Mas, de novo, isso é uma questão cultural. Não é errado você vender para a prefeitura, você participar de um processo São modelos, correto, não dá para copiar a cultura. Lá não. Não dá para. Agora tem Dá uma pra coisa se, que o Flávio falou, dá para se espelhar naquilo que você viu que foi bom no outro. Aliás, se espelhar, gente, para você que são empreendedores e está nos ouvindo, copia e traz para sua realidade e aproveita só aquilo que se enquadra para você. Então não tem problema você copiar. Mesma cultura. Você viu a cultura do outro é sensacional? Esse bate-papo aqui, nós falamos um tempão de cultura. Você vê o que cabe para você e copia aquilo que cabe para você. Você tem que lembrar o seguinte, desde que o mundo é mundo, se copia. Lembra da nossa evolução, que era alguém andando de 4, alguém foi subindo, alguém copiou e alguém andou? Por isso nós andamos. Então, gente, hoje nós andamos de 4 igual. O seu filhinho pequenininho começa andando de 4. Ele vê você andando, ele anda também. Ele aprende a andar e daqui a pouco você nem alcança ele. Então, é a mesma coisa, copia aquilo que está pronto, aquilo que nós estamos vendo aqui. Cada um de nós tem alguma coisa que com certeza soma para você. Vê o que se enquadra dentro da sua realidade, na sua possibilidade e copia. Eu queria falar de 3 processos, 3 ritos, Flávio, para ajudar aqui os nossos espectadores. Nós temos uma prática que fortalece a nossa cultura, que é um prêmio anual que nós chamamos da frigideira do ano. Literalmente é uma frigideira. E esse prêmio guarda relação somente com o comportamento. E a gente leva em consideração também muito a história e não a fotografia. Então não é só sobre aquele ano, mas é sobre a história daquele indivíduo dentro da companhia
e o quão aderente ele é com relação ao que nós desejamos como cultura. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente falou aqui, eu também não sei se foi o Alexandre, se foi o Rufino, mas a gente falou aqui de sentimento de dono, que eu acho que todos os empresários, todos os empreendedores querem incutir esse sentimento no time. E aí tem um rito importante, tem um processo importante na nossa companhia, inclusive já conversei com o Thiago sobre isso em um dos PrimoCast. Para ter cultura de dono, e aí é o que eu acredito, você deveria dar a oportunidade das pessoas serem donas da sua empresa. Então nós temos um programa bastante já consistente de novos sócios. Todos os funcionários de Grupo Trigo, mais uma vez, do copeiro ao diretor, tem a oportunidade de chegar a sócio da nossa companhia. Em 2020, naquele céu cinzento que a gente viveu, a gente lançou um programa de novos sócios para o nível de coordenação, para o nível de gerência inicial e para o nível de consultoria de campo. Consultoria de campo é o time que está apoiando os restaurantes, que era um programa de phantom shares, ações fantasmas. Ou seja, a pessoa pode gozar do benefício do crescimento da companhia como se sócio fosse, só não está no contrato social da empresa. É uma maneira mais leve de você implementar um programa de sociedade. Então, eu acho que isso efetivamente transforma e fortalece a cultura de dono. E, por fim, assim como todos vocês devem ter os seus mecanismos de remuneração variável, e vários que estão nos assistindo também têm, comportamento é sempre 20% da meta de qualquer executivo de Grupo Trigo. Então, eu tenho 80% de metas quantitativas e 20% vai estar sempre relacionado a comportamento. E aí o comportamento vem de um outro processo, que é a reunião de gente, mas é importante porque comportamento, para mim, está associado 100% à cultura. Então, só para dar o peso e como que a gente fortalece isso dentro da organização. Muito bem. Alguém quer complementar algo? Que eu vou passar... eu só queria reforçar a questão dos rituais. Vamos lá. Acho que ritual... Acho não, tenho certeza, né? Ritual faz parte do dia a dia de todo empresário, só que às vezes ele não identifica como um ritual. Só que as pessoas esperam. Elas esperam aquele ritual do final do mês de saber como é que a empresa foi, que é aquele ritual de segunda-feira. Então, às vezes, publicizar dentro da empresa que aquilo é um ritual vai dar mais força para a cultura. Porque muitas atividades que a gente tem são ritos. Tu acabou de falar um rito que toda empresa tem, reunião de vendas. Acho difícil alguém não fazer reunião de vendas. E é um ritual importante, é um momento onde tu pode passar dificuldade, pode pedir ajuda. Né? Então, teria que ser uma janela não só de dar satisfação, na visão de quem está participando, e entender que aquilo é um ritual, é o nosso ritual. Né? Então, eu acho que as pessoas, os empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo, entender o quanto mais eles podem estruturar rituais, porque as pessoas vão compreender melhor a cultura. Eu adorei isso, porque quando você falou em ritual, o Flávio perguntou ritual, eu achei sensacional, porque eu, por exemplo, tenho um ritual, eu tenho uma atividade totalmente diferente do Flávio, e o ritual é o mesmo. Nós fazemos reuniões diárias de venda, agora que eu falei, é um ritual, eu não tinha pensado nisso. Nós diariamente, e fazemos a avaliação constante do time. Inclusive, nós temos até apontamentos, que traz para nós informação para a gente valorizar quem está na pegada, para poder lembrar desse cara e não deixar esse cara esfriar, motivando ele, deixando ele ganhar mais. Então, na realidade, foi legal isso aí, porque todos nós devemos ter esse ritual e ninguém percebeu ainda que é um ritual. Isso fortalece a cultura. Para mim, está perfeito. Você, empresário, está assistindo, de repente, para analisar que rituais você já tem, ou que rituais você precisaria ter para reforçar aquilo que você acredita. Se você acredita que as pessoas na sua empresa, ela precisa respeitar as pessoas, ela precisa respeitar tanto o cara que é um líder, ou até a pessoa mais simples da empresa, que ritual você tem na sua empresa que implementa esse respeito, além do seu exemplo, além do seu comportamento, como você verbaliza isso, como você vocaliza isso, porque a implementação da cultura vem da vocalização da cultura. As pessoas têm que falar e praticar essa cultura. Isso exige tempo, exige dedicação, treinamento e por aí vai. Bush, vamos no pote, cara, com você. Vou pedir para o meu amigo aqui. De quem é o papel de construir e estabelecer a cultura? Me veio o teu nome na cabeça, não sei por quê. Do líder. Eu acho que assim, porque nas empresas pequenas, aliás, eu acho que a maior parte do nosso público não tem empresa com milhares de, né? Então, são minorias, são poucas empresas que têm milhares de pessoas. Então, é mais fácil ainda, porque assim, se você tem uma empresa pequena ou média, como eu tenho, é claro que a cultura é do fundador, é das pessoas que estão ali vivendo com você no dia a dia, e depois a empresa vai ficando grande, não faz diferença. Então, todos vocês têm empresa com um monte de gente, mas se você for lá na ponta, eu conheço algumas pessoas do Flávio. O Flávio, é a cópia dele lá na ponta, tá? O líder dele.
Isso você consegue disseminar dentro da empresa, a sua cultura, quando você é um líder admirado. Então, eu acho que é muito importante você cuidar de você ser o exemplo daquilo que você quer para a sua empresa, para o seu colaborador. Cara, criança vive de exemplo. Todos nós temos essa essência do copiar, do olhar para poder aprender e para poder seguir. Então, cara, não é à toa que se segue grandes líderes. E esse cara consegue implantar e permanecer a cultura da empresa. Então, para mim, não tenha dúvida, a responsabilidade é de quem pega no guidão. E aí, Alexandre, quem implanta essa cultura? É difícil acrescentar mais algo. Exemplo. Pensar se está fazendo as coisas com coerência, com consistência. O pessoal vai olhar 100% o que você faz, não o que você fala. E pensar nos detalhes, como eu tenho falado aqui. Né? Por exemplo, você coloca lá na parede, aqui é uma empresa colaborativa. E a gente somos amigos, vamos lá abraçar a árvore, e todo mundo tem que se ajudar e tal. E aí no departamento de vendas, você tem lá 10 vendedores, e um cara é o escrotão não colaborativo que puxa o tapete, mas que vende. Sempre tem esse. Sempre tem o tóxico que bate meta. E aí o pessoal vai estar de olho. Porque no final do dia é quem você promove e quem você demite. Tá? No final do dia, essa é a coisa mais importante. Porque, parabéns aqui, tapinha, não. Mas quem você está promovendo? Quem você está demitindo? Então, se você pegou o tóxico e você demitiu o cara e falou, infelizmente, pessoal, esse cara aqui, apesar da venda dele ser alta, realmente vai fazer falta para nós, esse cara não está no nosso valor da colaboração. Então eu tive que tirar ele do setor. Aí você construiu realmente uma liderança. Você trouxe um ponto. Agora, se ficar lá no somebody love, não, veja bem e tal, mas não é bem assim, você pode escrever na testa de todo mundo colaboração, o valor vai embora por água abaixo. Tem uma ferramenta simplérrima, né, que é um eixo vertical, cultura, horizontal, resultado. E aí a gente quebrar em 4 blocos e entender as pessoas. Tem muito empresário que dá um tapinha pro lado pro cara, pô, não tem cultura, mas tem resultado, vou manter. E aí ele vai acabando com a cultura exatamente porque aqueles espaços tinham que estar vazios. Ele tinha que estar constantemente adaptando. E aí nesse ponto eu acho que entra o modelo que mais ou menos é o seguinte, né? Não é o suficiente vestir a camisa, eu preservo os tatuados. Cultura é fácil de destruir. Cultura é difícil construir e fácil muito de difícil acabar. Destruir. São anos e anos e anos de consistência, coerência e seguir a risca o que você está colocando na parede. E é uma coisinha para você destruir esse trabalho. Quem é pai e mãe sabe, é o melhor exemplo para ver como a gente falha como empresário muitas vezes, né, como líder. Eu lembro do meu filho pequenininho andando de carro, aí ele aprendeu os números. E ele, pai, é 80 km por hora a placa, por que o carro tá 100? E aí nessa hora tu faz o quê? Nessa hora eu tive que baixar e dizer, desculpa, não tinha visto. Porque se eu disser, não, dá para fazer, filho, eu tô acabando com a cultura do meu filho. Eu acho mais do que eu falar, Fábio, acho que o ponto do Alexandre foi muito importante, porque todos os empresários se deparam com essa situação. Do profissional que bate performa, meta, mas ele é desagregador. Está desalinhado com a cultura. Perfeito. E aí a minha pergunta até, Alexandre, você já passou por isso? E se você passou, como é que você lidou com essa situação? É muito difícil, porque assim, os caminhos, o certo e o errado a gente sabe, não existe um problema de certo e errado, existe o certo e o fácil, geralmente. O certo e o cômodo, esse é o grande dilema da vida. O cômodo é deixa o cara lá fazendo meta, eu preciso desse dinheiro. E o cômodo, fácil. E o certo é você tomar a decisão dura de trocar o cara. Então, claro que eu não preciso fazer isso do dia para a noite, sem preparo, mas assim, identificou que o cara não está na cultura, sem exceção. O cara é tóxico, sem exceção, começa a planejar uma sucessão. Tem cara que demorei 1 ano e meio para conseguir trocar, porque era um cargo muito, muito chave e eu realmente fiquei procurando 1 ano e meio. Recentemente fizemos uma questão dessa. Tinha problema de tudo quanto é tipo na área de comportamento, de liderança, de assédio moral com o pessoal. Mas aí conseguimos tirar. Muito bem, gente. Bom, a gente está chegando aqui já na fase final desse nosso programa e a gente sempre, em todo episódio, vai finalizar aproveitando essa oportunidade que é rara. Olha, a gente está recebendo aqui pessoas que lideram milhares de pessoas, executivos que são pessoas humanas, como vocês percebem, humildes, pessoas inteligentes, mas que vivem o dia a dia de um negócio. Não é gente que aprendeu ou está falando a sua opinião aqui baseado no que leu. Não, eles vivem isso aqui que eles estão dando opinião. É um privilégio grande, é por isso que a gente quer trazer pessoas desse naipe aqui para ajudar a você no seu negócio. Pessoas que possam fazer isso generosamente, como eles estão fazendo. Não estão cobrando nada para estar aqui, transmitindo conhecimento, não colaborando. Tem cachê aqui, não tem cachê. Eu falei agora. Uma forma inteligente de tirar o cachê. Uma forma de tirar o cachê no ar. Mas o Alexandre deu um toque bacana no começo, viemos aprender, né?
Porque isso é interessante para vocês que estão aí. Quando eu ouço o Flávio aprende, nós aprendemos Todos uns nós. com os outros, tá? Ninguém está pronto, gente. Eu fico preocupado quando o cara acha que ele já sabe. E aí, nesse sentido, a gente traz aqui toda semana, pessoas generosas que têm esse conhecimento, esse know-how para alimentar você no seu negócio. E aí a gente vai terminar sempre aqui esse programa tentando pegar essa discussão toda que a gente fez aqui. E, aliás, esse tema é um tema difícil de falar. É um tema subjetivo, não é um tema fácil de falar. Não é só um tema fácil de você entender. Para nós também não é um tema fácil da gente desenvolver. Mas a gente vai procurar terminar com pelo menos uma dica prática de como você colocar em prática no seu negócio a implementação de uma cultura organizacional vencedora. Eu vou perguntar para cada um deles, já vão começar pensando já, não é? Que dica prática a pessoa, já vão pensando aí os três, que dica prática você poderia dar para um empresário, um pequeno ou médio, ou até grande empresário que está nos ouvindo agora, que dica prática você poderia dar daquilo que você aprendeu, daquilo que você viveu, para implementar a cultura na empresa dele? Já vai pensando? Deixa eu só fazer uma... Não, eu antes deles pensar, deixa eu puxar você assim. É um privilégio a gente aqui toda semana está recebendo... Pô, nem me fala. Ó o naipe aqui dessa galera. Olha aí. É um privilégio. A gente aprende, a gente conversa, a gente faz amigos e leva para a nossa galera esse conhecimento. Quanto vale isso, Bush? Nossa, Flávio. Nossa. Eu acho que às vezes o pessoal... Como tem tanta conteúdo na internet... Às vezes os melhores conteúdos passam assim, é mais um conteúdo. Me diz onde você enxergou um conteúdo desse, genuíno. Então, para mim, assim, primeiro é um grande prazer estar aqui. São pessoas que eu sigo há muito tempo, respeito pra caramba. E os tópicos que tu tem selecionado, Flávio, são fantásticos. Porque eu tenho certeza que cada um deles, todos que a gente já falou, os que a gente vai falar, eles vão diretamente no resultado. Porque no final do dia é o que vale, né? É gerar resultado, fazer um legado, né? Então, não precisa eu ser redundante para te solicitar que se inscreva aqui no canal e, principalmente, copie esse link. Manda para aquele teu amigo empreendedor. Sabe aquele teu amigo empreendedor que tem um negócio, ou que está começando, ou que está pensando em abrir um negócio? Cara, esse cara precisa aprender com essas feras que nós vamos trazer aqui toda semana. Isso é de graça aqui, exclusivo para você. Vou começar aqui com o Tom. Tom, dá a sua dica de coisa que você viveu para que as pessoas implementem cultura na sua empresa. Vamos lá. Flávio, acho que minha dica, ela guarda relação com essa passagem. Eu acho que para quem ainda não explicitou a sua cultura, eu acho que faça esse exercício que, em última instância, vai definir o comportamento desejado das pessoas da sua empresa. Mas faça esse exercício com o time. Assim, não chegue com a receita pronta. Assim, não tente, pelo menos é a maneira como funciona dentro da nossa empresa, tá, Flávio? Quando nós decidimos definir os valores e revisitar os valores, como eu comentei, nós fizemos com o time. E a verdade é que os valores transparecem de uma maneira mais consistente. Então essa seria a minha dica para quem está nos escutando. Então deixa eu puxar um pouquinho. Como é esse exercício? Só para você dar mais especificar um pouquinho mais. Tá, nós já fizemos em algumas ocasiões, mas de uma maneira geral a gente faz nesse ciclo de planejamento da empresa, que acontece uma vez por ano no final do ano, o planejamento grande, depois a gente tem pit stops de checagem e obviamente de correção de rumo. De uma maneira geral a gente sai do nosso escritório, a gente vai para um ambiente diferente do dia a dia, para que a gente possa também se irrigar e ser impactado por um ambiente novo. E a gente passa algumas horas discutindo exatamente sobre comportamentos, assim, quais são os comportamentos desejados. E a partir desses comportamentos, a gente aterriza no que são os valores da companhia. E aí é o que eu penso, não importa se você chama de missão, de visão, de propósito, porque no final cada empresário, cada empresa tem um jeitão e dá um nome. Mas você ser capaz de criar um alinhamento de longo prazo, de onde você deseja chegar como organização, e que aquilo inspire as pessoas, e mais uma vez, sendo construído com o time, eu acho igualmente importante também. Muito legal. Faça um exercício com o teu time, bata papo, converse. Esse time é um time mais estratégico, você está falando, ou com toda a equipe? Com quem participa desse exercício? Diretoria e gerência, e alta gerência. Diretoria, alta gerência, ou seja, aquela galera que está mais ligada a você, o que a gente quer, né? Qual o comportamento desejado. E essa conversa, ela vai pautando os valores da companhia. Durante algum tempo a gente fazia um exercício, mas mais uma vez a coisa é tão forte dentro da nossa empresa. Em algum momento eu até fazia um exercício do tipo, me dá um exemplo
aonde você, e aí é para todo mundo, onde você praticou um valor da empresa. Eu fiz isso durante algum tempo, mas eu cheguei a um momento da nossa maturidade como organização que já não fazia mais sentido, porque já estava lá. E a cultura tem uma coisa importante, tá? A cultura, ela espelhe também. Ela espelhe naturalmente Quem não está aqueles alinhado. que não estão alinhados. Perfeito. Em especial quando você tem uma cultura forte. Muito bom. Xandre, qual é a tua dica para essa turma que está empreendendo e está aqui ouvindo essa história de cultura nossa e tentando agora botar na prática, assim, é uma dica prática. Então, acho que foi falado muita coisa bacana, então eu reassistiria o vídeo, já vai até gerar mais view aí para vocês. E de prático tem um livro Ouve que... ele. Aí, ó, Tá bom, hein? dá pra... Você dá foi copy, foi você tanta dá copy. riqueza ao longo de 1h30, com tantas pessoas incríveis aqui, que eu estou aprendendo muito. Mas tem um livro que eu recomendaria para ler, que é eu tive o privilégio de poder estudar com esse professor, Robert Kaplan, de Harvard, e o livro que ele escreveu está em português também, O que Perguntar ao Espelho. É um livro que eu gostei muito, fala de cultura, de liderança, e no meio de marasmo, tem muito livro bom, mas tem muita porcaria também por aí, vocês sabem bem, e esse é uma das joias preciosas, é O que Perguntar ao Espelho, do Robert Kaplan. O que Perguntar ao Espelho, de Robert Kaplan. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, boa dica. E a sua dica, Geraldo Olha, Rufino? na realidade, Dica prática. eu faço simples. Eu aprendi cultura, Ó, desculpa te interromper, eu já vou dizer aqui. Faça o simples, já é uma grande dica isso aí. faço né? simples. Olha, mentoria. As pessoas estão indo muito para a internet, deixa de ver um bate-papo de vida real e vão para a internet buscar uma mágica. Gente, vida real. Cada um de nós aqui está contando um pouquinho do que vem fazendo aqui e agora. No que não é só o que nós fizemos lá. Não adianta copiar o que nós onde estamos hoje. É como é que cada um foi chegando. É muito importante isso. Então copia, gente. Tenha humildade, faça simples e copia que já está pronto. Não tente reinventar a roda. Busca a mentoria de quem você já viveu mais que você. Eu estou falando por experiência própria. Eu comecei a ouvir na mentoria da mãe, que não sabia ler nem escrever, mas me ensinou valores. Depois do ajudante dela, o pai. Depois das outras pessoas que convivem com você, que já tem mais quilômetro rodado que você. Humildade, aprende a ouvir. E depois você precisa de investimento, arruma um emprego e começa. Se você copiar todo mundo aqui, você vai ver que todo mundo já foi ali bater o cartão em algum lugar. Ninguém caiu de paraquedas com um saco de dinheiro. Então, copia lá na base e começa você. Então, não importa o tamanho da sua empresa ou quantos colaboradores você tem. Qual que é o seu tamanho? Quais são os seus valores? Olha para dentro e busca um propósito. Constrói um propósito. A força do querer. O que você quer? Não é de onde você veio, onde você se colocou. Para onde é que você quer ir? Quem você gostaria de levar, já que você não faz nada sozinho? E você começa, porque às vezes nós estamos fazendo um papo aqui, mas eu não tenho 100 empregados, eu não tenho 1 milhão, ou 100 mil, ou 10 mil empregados. Não, cara, eu estou falando de você. Não importa se é só você ou se você tem mais um. Faça simples. A multiplicação vem por consequência. E aí você vai perceber que aqui não tem nenhum ser espacial. Nós somos todos simples. Tudo que o Flávio fez, você pode fazer, que o Alexandre fez, que o Tom fez, que o Carlos fez, o que o Rufino fez. A diferença é que nós provavelmente copiamos de algum lugar, aprimoramos, trouxemos para a nossa realidade e melhoramos aquilo. Muito bem, Geraldo Rufino, Bola, hein? faça o simples e se espelhe em alguém, copie alguém, modele uma pessoa, né? Acho que é legal essa. Eu lembro que quando eu comecei o meu negócio, eu gostava muito do Steve Jobs, eu gostava daquela cultura rebelde dele, de inovar, aquela cultura bem... Eu gostava, não sou o Steve Jobs, nem perto dele, mas eu achava demais, eu admirava demais a forma como ele apresentava um projeto. Quando ele apresentava o projeto, eu falei, cara, as ideias são geniais, as pessoas estão engajadas, eu vi os funcionários envolvidos, estava todo mundo comprado ali, claro, dando apoio moral para ele, mas estava todo mundo comprado. Ou seja, ele tinha um time unido. Isso é muito legal, modele pessoas, e hoje em dia não está difícil fazer isso, né? Um programa como esse aqui dá oportunidade para as pessoas modelarem outras pessoas, mas também te dá acesso, né, a conhecimentos muito legais. Carlos, e a dica prática que você tem para a turma, hein? Sabe que eu estava lembrando de três autores que são empresários, a Container Store, da Zappos e da Netflix, que todos trazem mais ou menos o que o Tom puxou, a cultura espelhe. Então, muitas vezes, se eu for um líder responsável de representar a cultura, ao natural o time vai me apontar quem não deve estar junto, e time que tem, vamos dizer que eu tenho 5 pessoas para fazer uma atividade, e se um não está legal, as pessoas trabalham muito mais em 4, sabendo que os 4 estão alinhados, do que ter 5 e ter um eventualmente gerando algum ruído. Então, talvez o que eu trago aqui um ponto é que, acredita, pode ser melhor, mesmo que gere, como tu comentaste antes, de trocar uma pessoa estratégica. Né?
Muito legal, a gente recebeu aqui hoje o Tom Leite, CEO do Grupo Trigo, que detém as marcas Shining Box, Spoleto e Gerdau. O Alexandre Ostroviec, CEO da Multilaser, agora chamada Multi, empresa listada na Bolsa, top, está arrebentando aí. Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, a maior empresa da América Latina de reciclagem e desmontagem de veículos. E meu companheiro de bancada aqui, Carlos Busch, muito obrigado pela presença de vocês. Puxa, agradeço muito a generosidade de vocês estarem aqui para poder dar. E você que está nos assistindo, não quero ser redundante, a gente está aqui por você. Está aqui para a gente transmitir para você, porque todos nós começamos nossas carreiras algumas décadas atrás, todos nós temos bastante estrada e sabemos que uma dica, um ensinamento, um exemplo, um conceito, um insight, né, ou até mesmo uma direção técnica que eventualmente pode acontecer aqui nos nossos programas, pode ajudar você e fazer diferença no seu negócio. Você que é, às vezes, solitário, rema sozinho, né? Tem uma série de adversidades burocráticas, tributárias, legais, ali te enchendo o saco, pegando no teu pé, e você sabe que aqui você tem um apoio de empresários, de executivos, de pessoas que fazem acontecer, que estão aqui doando o seu tempo para você, para que você seja melhor. Não tem nada melhor para mim do que receber o teu feedback dizendo aqui que alguma informação pode ter te ajudado, porque esse é o nosso objetivo, nossa missão aqui no Conselho. Pega esse link mais uma vez, passa para aquele teu amigo e não deixe de se inscrever aqui com a gente. Na semana que vem a gente volta. Até lá.